Queridos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, eu quero tratar com você hoje à noite, a gente aprender algumas coisas aqui acerca do ministério de Paulo, que se tornou, se não o mais importante, 2 Coríntios capítulo 12, se não o mais importante, mas um dos mais importantes pregadores cristãos do Novo Testamento. E no capítulo 12, ele nos ensina alguns princípios sobre a nossa vida cristã, principalmente quando se trata, do nosso ministério, de exercer o nosso ministério, quando se trata de pregar o Evangelho. Não é à toa que Paulo foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Então eu quero aprender juntamente com você aqui em alguns versículos, começando pelo versículo 1, quando ele diz: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Hoje a gente vive um tempo, um momento em que, em função da sociedade que a gente vive, capitalista, quando se fala de trabalho, a primeira pergunta que vem é: o que eu ganho com isso? Não é? Então, tudo gira em torno do que eu vou ganhar com aquilo que eu vou fazer. E Paulo, ele diz: ainda que eu não ganhe nada com isso, eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Essa pergunta mais ouvida do mundo secular, infelizmente, essa pergunta também tem sido ouvida muitas vezes dentro da própria igreja de Cristo. Se perdeu o prazer e a visão de servir. Porque quando eu recebo por algo que eu faço, ele deixa de ser serviço. Quando eu recebo, eu digo do ponto de vista financeiro. E hoje, infelizmente, na maioria das igrejas, as pessoas só querem servir se forem pagos. Se criou essa cultura dentro da igreja. Paulo, ele vai dizer lá na frente que o obreiro, ele é digno do seu salário. E eu não sou contra, apesar de eu ter ficado 8 anos sem ser remunerado pela igreja, mas eu não sou contra, porque é bíblico. Só que a remuneração, ela tem que ser consequência e não o fim em si mesmo. Quando chega um ponto em que eu chego pro Salatiel, eu digo: Salatiel, a igreja precisa de você agora em tempo integral. Que você trabalhe, que você venha de manhã, que você venha à tarde, que você se dedique, porque a igreja precisa de você. Só que antes disso, o Salatiel, ele já servia. Ele não vai servir só porque ele vai receber. Há uma diferença muito grande nisso. Há uma diferença quando o que eu recebo é consequência do meu trabalho, uma diferença também para quando o meu trabalho é consequência do que eu recebo. Há uma diferença muito, você só invertendo a ordem das coisas, isso já muda os princípios. E hoje a gente percebe, nós ficamos um tempo, acho que foi na época até que o Bar saiu, que ele assumiu um outro ministério, nós ficamos um tempo sem ministério de música, e o pessoal do Bosque mandava para a gente o ministério sempre aos domingos, e eu recebi várias propostas. Baixou aí, filhão? Não, deixa do jeito que estava bom. Eu recebi várias propostas de profissionais. Se não, eu vim aqui porque eu estou sabendo que a igreja está sem, e a minha proposta é essa. Eu digo: não, meu querido, eu não trabalho assim. Eu não sou gerente de uma empresa, eu sou pastor de uma igreja, e eu trabalho com servos. É lógico que quando o trabalho requer a minha disponibilidade,
É lógico, se eu chego para uma pessoa e eu digo que eu preciso dela em tempo integral na igreja, eu tenho que remunerar. Porque senão, como é que ela vai sustentar a família? Como é que vai manter a família? Agora, quando isso é uma condição para mim servir, e aí eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu coloco a minha remuneração como condição para mim servir a Deus, o que a Bíblia diz? Jesus diz que quando eu recebo a minha recompensa aqui, eu perco a recompensa de lá. Em vários momentos nós encontramos Jesus dizendo assim: não, filho, você já recebeu a sua recompensa em vida. Você não tem nada aqui, eu não tenho nada para você. Você trocou o seu galardão por dinheiro. Você trocou o seu galardão, você trocou a recompensa que eu tinha aqui para você por uma recompensa terrena. E aí isso é uma opinião minha, eu acho que não é negócio nenhum eu trocar o galardão e a recompensa de Deus, por maior que seja o salário que me seja oferecido aqui na terra. Isso é uma opinião minha. Pode ter pessoas que pensam diferente, de achar que não, eu não sei o que me espera lá, né? A Bíblia não diz, só fala desse tal de galardão, mas ela não diz o que é, eu vou logo segurar o que eu tenho que ganhar aqui e lá, meu irmão, não quero nem saber. É uma opção. Então Paulo, ele diz assim: ainda que eu não ganhe nada com isso, eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Ele diz, ainda que eu não ganhe nada, eu vou continuar pregando, eu vou continuar levando o Evangelho, porque Paulo sabia, quando ele diz, ainda que eu não ganhe nada, ele está se referindo no plano material, ele está se referindo no plano humano, porque Paulo sabia que a recompensa dele, da parte de Deus, estava garantida. Ele sabia disso. E Paulo, ele nos ensina que mesmo que a gente não ganhe nada aos olhos humanos, né? Mesmo que a gente, e até ganha, né? Às vezes a gente ganha o quê? A gente ganha incompreensão, a gente ganha falsidade, a gente ganha, uma palavra que eu estou tentando encontrar é a falta de reconhecimento. É isso que a gente ganha muitas vezes no plano material, aos olhos humanos. A gente investe a nossa vida, a gente investe em oração, a gente cuida, e aí não vem o reconhecimento, muitas vezes vem o abandono, muitas vezes vem a punhalada pelas costas. Mas Paulo, ele tinha outra visão. Os olhos de Paulo não estavam nesse mundo, os olhos de Paulo estavam em Cristo. E ele diz, ainda que eu não ganhe nada aqui, eu vou continuar levando para o povo as revelações do Senhor. E é essa a primeira lição que ele nos ensina, que nós devemos continuar levando as revelações de Deus às pessoas. Queridos, as únicas pessoas que podem levar as revelações de Deus para o mundo que está perdido é a igreja de Cristo. A Bíblia diz que o mundo não tem o Espírito Santo, o mundo não tem a mensagem do Evangelho, o mundo não tem a mensagem de salvação. E se nós que formos à igreja não levarmos essa mensagem, quem vai levar? E se nós começarmos a negociar essa mensagem, a cobrar, a Bíblia diz, de graça dai, porque de graça recebestes. E eu não sei como vai ser a situação desses profissionais do Evangelho. Eu não sei. Como eu falei já de púlpito anteriormente, eu recebi uma proposta há menos de um mês, de um cantor gospel, que ele ia estar aqui na cidade, já ia estar aqui, no domingo à noite, e o voo dele só era na madrugada de domingo para segunda, ele já ia estar aqui, e ele pediu 15 mil reais para ir na nossa igreja. 15 mil reais. Então, eu não sei como vai ser essa negociação com Deus, porque eu creio que o ministério que ele está vivendo foi Deus que deu. Eu concordo, se alguém que vive do Evangelho, alguém que tem que rodar o Brasil, levando a mensagem, Deus levantou para ele ser um cantor, para ele ser um ministro da música, para ele levar e ele abençoar o mundo. O cara que viaja todos os dias, o cara que está viajando constantemente, ele não tem como trabalhar. Você concorda comigo? Então eu concordo que ele tem que viver da obra. Agora, você cobrar 15 mil reais para ir numa igreja, sendo que você já está na cidade, independente de qualquer coisa, você vai ter que passar a noite ali. Para mim isso foge do Evangelho. Para mim isso está fora da proposta do Evangelho. Talvez a postura seria, gente, eu já vim aqui no Acre,
ganhei no mínimo 20, 30 mil para estar num evento público, porque se na igreja foi 15 mil, um evento público não está menos de 30, eu já vim, eu já fui abençoado, eu vou estar aqui no domingo à noite, não tem como eu sair daqui, eu vou procurar uma igreja que não tenha condições de dizer, pastor, pegue a sua igreja, mobilize, avise que eu vou estar na sua igreja domingo, e lá, aí muita gente, o meu nome vai levar muita gente, eu vou levantar uma oferta, essa oferta vai ficar para a igreja, e eu vou abençoar seu ministério. Mas não, quanto mais tem, quanto mais ganha, mais o cara quer ter. E aí como vai ficar a recompensa na glória? Como vai ficar? E está aí, eu não paguei, não pago e não veio. Talvez tenha ficado no hotel. Talvez não tenha ido para nenhuma igreja, eu não ouvi falar que foi. Talvez tenha ficado no hotel e não pagou também, eu não vou. Queridos, é isso que nós temos vivido hoje, infelizmente, em muitos lugares. E Paulo ele diz, ainda que eu não ganhe nada, eu vou continuar levando as revelações de Deus às pessoas. Paulo ele não era sustentado pela igreja, ele não tinha um reconhecimento apostólico dessa igreja, e ele foi perseguido, Paulo passou fome, Paulo se tornou um fugitivo, tudo por causa do evangelho. Mas mesmo assim ele diz, eu vou continuar comprometido em levar o evangelho a Cristo e a vocês. Ele diz aqui no versículo 12, ele diz assim, ainda no versículo 2, ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse me gloriar, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. No versículo 10 ele diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo ele está falando dele mesmo. Paulo tinha tido uma experiência com Deus, que se ele quisesse se vangloriar, ele tinha todos os motivos do mundo. Paulo diz, eu me glorio em um homem, ele fala dele na terceira pessoa, para ele não se expor, para ele não se vangloriar diante daquelas pessoas. E ele diz, apesar de tudo isso, apesar de todas as experiências que Paulo tinha tido, apesar de quem ele era, Paulo sabia quem ele era. E querido, não é orgulho, não é vaidade, não é soberba você saber quem você é. Não é soberba você saber quem você é em Cristo. E Paulo diz, mesmo assim, o que eu me glorio é nas minhas fraquezas. São nas perseguições, são nos insultos. E Paulo, ele teve uma experiência com Deus, e quando ele fala de si mesmo, por quê? Porque ele trata da questão da humildade. No versículo 14, Paulo diz assim, estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Olha o que Paulo diz. O contexto dessa história toda, a igreja estava reclamando por ter que investir em Paulo. E aí Paulo diz, olha, tem um monte de insensato aí, que vem, prega o evangelho, vocês tratam com maior, será que eu, que gerei vocês, não mereço? E quando ele traz eu vou ler o versículo 12 inteiro, porque ele é muito precioso. Pegado desde o capítulo do versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo,
a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Antes de continuar, olha o que ele diz. É totalmente o contrário do que a gente busca hoje. Paulo diz assim: eu não quero que as pessoas... Paulo, ele era, e ele não queria que ninguém visse ele como ele era, porque ele sabia quem ele era. Hoje a gente vê pessoas que não são e querem ser vistas como alguém que é. É totalmente o inverso os princípios de Paulo. Ele diz: eu não quero aparecer. E hoje a maioria busca a glória humana, busca aparecer. Ele diz: eu não faço isso, ou seja, eu não falo da minha experiência com Deus para que ninguém pense a meu respeito aquilo que eu sou. Ele diz: eu quero que as pessoas, me vejam, não pensem de mim, ou além daquilo, ou nem aquilo que eu sou, ou além daquilo que eu sou. Paulo não queria ser reconhecido nem pelo que ele era. E hoje, muitas vezes, nós queremos passar uma imagem daquilo que nós não somos. Nós queremos que as pessoas nos vejam, as pessoas nos verem como nós somos já não basta. A gente quer que as pessoas nos vejam de uma forma ainda maior do que o que a gente é. E aí ele diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Preste bem atenção. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às outras a outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Me perdoem por esta ofensa. Paulo entra na carne. Ele diz, olha o que ele diz, eu fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo diz: olha, eu gerei vocês, eu fundei essa igreja, eu ensinei vocês, e hoje vem os super apóstolos aí, e vocês dão mais valor do que a mim. Nada a ver com o dia de hoje, né? É mera coincidência. Ele diz: eu não sou. Quando Paulo diz que foi insensato, por que ele está querendo dizer isso? Porque ele se vangloria nesse momento, ele se exalta, e ele diz: vocês me obrigaram a isso. Ele diz: eu fui insensato, mas vocês me obrigaram. Eu deveria ser recomendado para vocês, porque em nada sou inferior aos superapóstolos que vocês idolatram. Paulo, ele diz, depois ele pede perdão. Ele diz: eu entrei na carne porque vocês me obrigaram. Ele diz: eu não sou inferior em nada desses superapóstolos. E ele diz: em que vocês foram inferiores às outras igrejas? A não ser em que eu tenha sido um peso para vocês? E eu não tenha sido um peso para vocês? Paulo diz: além de tudo isso, eu nunca dependi de vocês. Eu nunca fui um peso para vocês. E esses superapóstolos que são mantidos, vocês dão tudo para eles. Mas eu, que dei a minha vida de graça, não sou recomendado por vocês. Paulo, ele faz aqui a defesa do seu apostolado. Paulo era o verdadeiro apóstolo. Como ele diz, os sinais de a marca de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstrados entre vocês, através do meu ministério. Eu tenho as marcas de um apóstolo, mas nunca desejei ser um apóstolo. Nunca me recomendei. Vocês deveriam me recomendar, e vocês não me recomendam.
E aí ele diz, mas mesmo assim, eu vou continuar levando os sinais e as revelações do Senhor para vocês. Porque a visão de Paulo estava em Cristo, não estava nas pessoas. Paulo já tinha sido ministrado por Cristo, através, quando Cristo ministra para Pedro, né? Que ele diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele diz, então apacenta minhas ovelhas. Quando Jesus está dizendo, você vai cuidar por amor a mim, porque se for por amor a eles, Pedro, você está morto. Você vai chutar o balde, você vai ficar pelo meio do caminho. Paulo já sabia disso. Paulo, ele não tinha nenhuma expectativa com relação às pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida. Não crie nenhuma expectativa com relação às pessoas. De reconhecimento, de gratidão. Não crie. Não estou dizendo que não vão vir. Elas vêm. Só que quando nós não criamos as expectativas e elas vêm, a gente lida com isso de maneira muito tranquila. Mas quando a gente cria as expectativas e elas não acontecem, aí vem a frustração, vem a decepção, nós abandonamos o nosso ministério e aí nós mesmos nos prejudicamos. Então não crie. Crie expectativas com relação ao que Deus tem preparado para você. Crie expectativas com relação às recompensas que Deus tem para você. Sabe, discipule, lidere, pregue, leve o evangelho, faça tudo o que você tem para fazer, mas com os olhos fitados na recompensa do Senhor. Que duas coisas são garantidas: você nunca vai se decepcionar, você nunca vai abandonar seu ministério, você nunca vai largar o cajado, e a tua recompensa está garantida. Paulo nos ensina isso aqui de maneira muito clara. E aí ele continua no versículo 14, ele diz, agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso de novo. Paulo ia pela terceira vez, lá na igreja de Corinto, onde ele tinha fundado a igreja. Ele diz, eu não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Paulo, ele diz, eu vou de novo. Vocês estão agindo dessa maneira, mas eu vou de novo. E eu vou gastar tudo que eu tenho, vou me desgastar pessoalmente, vou desgastar minha vida por amor a vocês. Ele diz, eu vou, sabe por quê? Olha o que ele diz, o meu desejo não são os seus bens. Porque o povo estava reclamando de investir na vida de Paulo. Paulo diz, não se preocupe, eu vou visitar vocês pela terceira vez, mas não se preocupe que eu não vou ser um peso para vocês, porque o meu interesse não está no que vocês têm, o meu interesse está na vida de vocês, está na salvação de vocês, está no evangelho, na vida de vocês, esse é o meu único interesse, e eu vou de novo. Queridos, quando o nosso único interesse não é esse, a gente pula fora do barco. Muitas vezes o nosso interesse não está no dinheiro das pessoas, mas às vezes o nosso interesse está no reconhecimento. Às vezes o nosso interesse está numa promoção. Às vezes o nosso interesse está em outra coisa. O nosso único interesse como um líder de célula, o nosso único interesse como discipulador, o nosso único interesse como cristão, que você quer ganhar pessoas para Cristo. Nós já paramos de visitar uma família, porque eles achavam que nós estávamos interessados no dinheiro deles. E aí eles verbalizaram isso para outras pessoas, e aí nós paramos, né? Mas Deus conhecia o nosso coração, família destruída, e o pior, né, que o cara estava endividado até o pescoço, só que ele não sabia que a gente sabia, porque aparentemente ele estava bem, aparentemente ele era bem sucedido, só que eu sabia que ele estava endividado até o pescoço, eu sabia. E Paulo diz, olha, o meu único interesse é na vida de vocês. Aí eu pergunto, qual é o teu interesse? Quando você
tenta levar alguém para Cristo? Qual é o teu interesse quando você está discipulando alguém? Qual é o teu interesse quando você está liderando uma célula? Qual é o teu interesse quando você está fazendo a obra? Se o seu único interesse na vida das pessoas, nada vai te parar. Nada vai te decepcionar. Nada vai te fazer abandonar o caminho. E Paulo diz, olha, e aí ele faz mais um questionamento. Ele diz, será que eu amando vocês dessa maneira, será que eu não mereço ser amado? Visto que os amo tanto, devo ser menos amado por vocês? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de iras, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo ele diz, além de eu não ter sido um peso, eu mandei Tito para visitar vocês. E por acaso ele foi um peso para vocês? Vocês tiveram que gastar dinheiro com ele? Paulo diz, a minha única intenção é tudo que fazemos, amados irmãos, e Paulo ainda trata como irmãos, amados irmãos, o cara deu a vida dele por aquele povo, plantou a igreja, ganhou para Cristo, discipulou, aí saiu, deixou um líder, já tinha voltado 2 vezes, tudo preocupado para que eles não se desviassem, preocupado para que eles não perdessem a fé, preocupado para que eles não abandonassem a fé. E aí ele é trocado pelos superapóstolos, e Paulo ainda diz, olha, amados irmãos, tudo que nós temos feito tem o propósito de fortalecê-los. Esse era o propósito de Paulo. Paulo ele só tinha um objetivo. Paulo, todas as igrejas que ele abriu, Coríntios, em Roma, nos Gálatas, em Filipos, todas essas cidades onde ele abriu igreja, ele abria a igreja, depois ele estabelecia uma liderança, ele saía e ele de tempo em tempo ele voltava ou escrevia carta. Paulo em nenhum momento ele deixou de cuidar. Paulo ele não era aquele que gerava filho sem pai. Paulo não era aquele que gerava filho e deixava morrer, não. Ele se preocupava, ele diz aqui a todo tempo, olha, mesmo que eu não ganhe nada, eu vou continuar me preocupando com vocês. Ele diz, olha, mesmo que vocês estão valorizando mais outras pessoas do que eu vou voltar aí de novo por amor a vocês. Ele diz, olha, mesmo que vocês estão achando pesado, mesmo sem a gente ser um peso para vocês, vocês ainda reclamarem, mas eu quero ver vocês fortalecidos. Esse era o coração de Paulo. O coração de Paulo estava nas pessoas por amor a Cristo. E para mim a frase mais forte é essa quando ele diz, ainda que eu não ganhe nada com isso. E a gente sabe que ele está falando do ponto de vista financeiro, porque os outros capítulos vão falar sobre isso. Ele diz, ainda que eu não ganhe nada, porque do ponto de vista de sofrimento, Paulo preso, Paulo naufragou, Paulo saiu fugido da cidade, Paulo sofreu tudo, isso aí ele já tinha ganho. Mas isso aí era ganho da parte de Deus. Ele diz, ainda que eu não ganhe nada da parte de vocês, eu não vou desistir de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Eu não vou desistir de vocês, porque ele sabia da recompensa que estava no céu. E 90% eu creio, das frustrações ministeriais de pastores, não é só de líderes, de pastores, é porque chega um momento que eles olham assim e dizem, não estou ganhando nada com isso.
Eu já pensei assim. Eu digo, eu posso muito bem chegar em casa todo dia, 2 horas da tarde. Meu expediente é de 8 às 2. Tranquilo. Brincar com meu filho, ficar à tarde com a minha família. À noite, passear, fazer tantas coisas. O que é que eu estou ganhando com isso? Eu já me fiz essa pergunta num momento de crise existencial, de crise ministerial. O que é que eu estou ganhando com isso? Estou ficando doido. Acho que eu estou ficando doido. Mas a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura, né? Para o homem. E eu cheguei à conclusão que eu realmente estava ficando doido. Mas é isso que a Bíblia diz. E aí, é nessa hora que o Espírito Santo vem e diz: filho, tu esqueceu do que tem reservado para ti. Tu esqueceu que, por maiores que sejam as lutas que você vai passar aqui, o que tem reservado para ti é muito maior. Ou seja, ele diz: filho, vai valer a pena. Vai valer a pena. E fica tranquilo que nesses momentos de crise, você lembra de Elias? Depois, Elias tinha acabado de vencer a batalha contra os 350 profetas de Baal. Elias venceu a batalha, Elias era o cara. Tempo depois, Elias está debaixo de uma árvore dizendo: Senhor, quero morrer. Quero morrer, desisti, acabou para mim. Acabou. Mas aí Deus vem e diz: Elias, come e bebe. Deus botou pão e água para Elias comer e beber. E aí quando nós olhamos para nós e nos perguntamos: onde está a nossa motivação para o que nós estamos fazendo? O que teria sido das igrejas de Corinto, em Roma, dos Gálatas, Filipenses, Colossenses? O que teria sido de todo esse povo se Paulo tivesse desistido? Ou você acha que dessas igrejas muita gente não saíram, abandonaram, se rebelaram e foram embora? Ou você acha que muita gente dessas igrejas não traíram Paulo, não falaram mal de Paulo, não fizeram tudo aquilo que fazem conosco hoje? E se Paulo tivesse aberto mão, onde é que estariam essas pessoas? E aí um dos grandes exemplos é onde estaria, e quando a gente olha para Barnabé, porque Paulo chutou o pau da barraca num determinado momento. Eu não diria que ele chutou, ele foi empurrado, porque quando Paulo se converteu, Paulo era um perseguidor dos cristãos, Saulo. Quando ele se converte e Deus manda que ele se apresente para os discípulos, os discípulos não acreditavam na conversão de Paulo. E ele disse: cara, esse cabo aqui não é aquele que perseguia. Esse cabo está infiltrado aqui, esse cabo se converteu não. E os caras pegam e mandam Paulo de volta para a cidade dele. E aí o que acontece? Barnabé vai atrás de Paulo. E Barnabé chega lá, vai na casa de Paulo e diz: não, vem cá, eu acredito em você, esse aqui é nosso irmão. Imagine se Paulo tivesse desistido, se Barnabé tivesse desistido de Paulo, o que teria sido de tudo aquilo que nós temos hoje na Bíblia, que Deus deixou registrado através da vida de Paulo. E aí eu pergunto para você: e se você desistir, o que vai ser de muitas pessoas? O que vai ser da tua família? O que vai ser dos teus amigos? O que vai ser dos teus filhos? E aí? Eu estou estudando o livro de Efésios, da igreja de Éfeso. E meu Deus, é um outro momento onde Paulo não era um homem não. Tem hora que eu digo: Deus, ele não era um homem não, esse cara. E ao mesmo tempo a gente vê a sua natureza humana quando aqui, que ele entra na carne. Ele diz: agora eu vou ser insensato mesmo. Eu não deixo nada a desejar para esses super apóstolos aí não deixo. Faltou os sinais, milagre, eu fiz milagre, maravilhas aconteceram no meio de vocês através do meu ministério. Então eu não sou menos merecedor do que eles. Mas mesmo com esse comportamento de vocês para comigo, eu vou continuar vindo, vou continuar sem ser um peso para vocês e vou continuar por amor a vocês. É forte, né, queridos? É muito forte. Porque Paulo, ele sabia da recompensa que Deus tinha para ele. E aí, onde que estão os nossos olhos? Quando ele diz: mesmo que eu não ganhe nada, aí eu pergunto para você: se você não ganhar nada,
Você continua fazendo o que você está fazendo? É uma área que, graças a Deus, Deus me deu a graça de eu viver 8 anos do meu ministério, 9 anos do meu ministério, igual Paulo. 9 anos, então eu tenho liberdade para falar. De fazer durante 9 anos, sem ganhar nada aos olhos humanos. Mas eu sabia o que eu ganhava. Eu nunca tive, eu sabia o que eu ganhava. E sei até hoje. E eu sei qual é a recompensa que me interessa. Eu sei aonde é que eu quero acumular tesouros. Eu sei. E fica para nós o desafio de nós podermos, assim como Paulo, podermos olhar para as pessoas, mas ao mesmo tempo com um olhar em Cristo. E aí nunca crie expectativa com relação ao que as pessoas vão dar a você. Nunca faça esperando nada em troca das pessoas. Porque se a gente, como eu vou repetir, se a gente não espera e vem coisa boa, glória a Deus. A gente sabe lidar com isso de maneira muito tranquila. Agora, se você criar expectativas e elas não vierem, porque da mesma maneira que as pessoas podem nos decepcionar, nós também podemos decepcionar as pessoas. Nós também podemos. Nós já decepcionamos pessoas. É por isso que Jesus falou tanto de perdão, né? Perdão, 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 perdão. Porque sem perdão não tem como viver a vida cristã. Porque não há quem viva uma vida sobre a terra sem decepcionar alguém ou sem ser decepcionado por alguém, em algum momento ou outro. A questão é qual é a motivação do meu coração. Eu estou fazendo pela pessoa. Se eu fizer pelas pessoas, primeiro, eu vou selecionar quem eu ajudo, né? E aí a Bíblia diz que amar aqueles que nos amam, até o ímpio faz. Se eu fizer pelas pessoas, eu vou excluir aquelas pessoas que mais precisam da nossa ajuda, que mais precisam do Evangelho, que mais precisam ser amadas, porque aquelas pessoas que não amam, é porque elas não têm amor. E se elas não têm amor, é porque elas não receberam. E se elas não receberam, é porque elas precisam. E se elas precisam, é nós que temos que dar. É a igreja de Cristo que tem esse amor. Então, quando nós olhamos para as pessoas, nós selecionamos, e a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós olhamos para as pessoas, nós excluímos algumas pessoas. Porque seja bem sincero comigo. Se você pudesse escolher 5 discípulos para você, você ia escolher os mais difíceis ou os mais fáceis? Quem escolheria os mais difíceis? Levante a mão. Ainda bem que pelo menos você é honesto. Todo mundo é honesto aqui. Ninguém escolheria. Aí eu vou perguntar para você, se Jesus fosse usar esse critério para escolher, você teria sido escolhido? Se Jesus fosse usar esse critério, você teria sido escolhido por ele? Se era um dos mais fáceis ou dos mais difíceis? Então é isso, é assim que nós temos que olhar, querido. É fácil, mas é o desafio cristão. É o desafio. Sabe, igreja que se reúne e não se cuida, não é igreja. O conceito de igreja é algo muito mais profundo do que um conjunto de pessoas que se reúne 2 vezes na semana para cantar e ouvir alguém falar. E nós queremos ser igreja. Nós queremos ser igreja. Nós queremos fazer pelas pessoas mesmo que a gente não ganhe nada. Nós queremos dar mesmo sem receber. Nós queremos servir mesmo sem ser servido. Nós queremos amar mesmo sem sermos compreendidos em alguns momentos. Esse é o nosso desafio. É por essa igreja que eu decidi lutar. É por essa igreja que eu decidi morrer. É por essa igreja que eu decidi viver. Não é por uma igreja que faz de conta. É por uma igreja que vive o Evangelho. Que sofre,
como Paulo sofreu, que sofre como Cristo sofreu, as dores das traições, das decepções, do abandono. Paulo tem um momento que ele diz assim: todos me abandonaram, Demas me abandonou, o amor dele pelo mundo foi maior do que por mim, do que por Cristo. Não há nada que eu e você estejamos passando ou venhamos a passar, que os apóstolos não passaram. E que aqueles líderes e pastores e cristãos que vierem depois de nós não vão passar também. Esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho que Cristo trilhou. Esse é o caminho. Agora, é extremamente recompensador, se nós estamos de olho onde realmente há recompensa. Amém? Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé.